Alô, alô audiência, meu nome é Max e hoje eu fiquei com vontade de fazer um vídeo um pouco mais leve, despretensioso, mais casual, digamos assim. Eu quero falar de nostalgia cinéfila, mais especificamente a saudade que de vez em quando bate de algumas experiências cinéfilas que a gente tinha e que não existem mais. Porque é inegável que ser fã de cinema hoje é uma experiência muito diferente do que era 10, 20, 30 anos atrás. E no meio do caminho, muitas das experiências que eram cotidianas para cinéfilos acabaram se perdendo. E aí, de vez em quando, bate um pouco de saudade dessas experiências. Mas calma, isso aqui não vai ser um vídeo 100% nostalgia, tudo era melhor na minha época, porque a verdade é que também tinha certas coisas que deixaram de existir e que realmente não faziam a menor falta. Então hoje eu quero compartilhar com vocês quais são essas experiências cinéfilas quase extintas, quais deixam saudade, quais não deixam saudade, e como isso tudo ajudou a moldar o fã de cinema que eu sou hoje e que provavelmente vocês também são. Não tinha como eu começar esse vídeo sem falar de uma experiência que dá muita nostalgia pra galera da minha época e de antes também, que é ir alugar filmes nas videolocadoras. Beleza, eu sei que algumas locadoras ainda existem, mas elas não são mais a principal forma da gente ver filmes em casa, como tinha sido durante os anos 80, 90 e início dos anos 2000. E particularmente alugar filmes na locadora foi uma parte essencial da minha formação de fã de cinema. Eu cresci numa casa onde todo mundo amava filmes, e então a gente alugava filmes na locadora toda semana. Então esse foi um hábito que eu adquiri muito cedo graças à minha família. Então foi assim que eu comecei a me apaixonar por filmes, alugando as clássicas fitas VHS da Disney e também com os meus pais me apresentando alguns clássicos dos anos 80. Foi assim que eu conheci coisas que hoje em dia são muito importantes para mim, como Star Wars e Indiana Jones. Mas a graça não estava só nos filmes que a gente alugava, estava em toda a experiência, todo o ritual envolvido com as locadoras. Era o sentimento de ansiedade, de antecipação, quando você estava indo para lá e pensando, putz, quero chegar logo para poder pegar aquele filme que eu quero ver tanto. Ou então só ficar zanzando pelas prateleiras mesmo e vendo o que tem, e assim você descobria coisas novas ou então coisas antigas que você ainda não conhecia. Era a experiência de trocar uma ideia com as pessoas que trabalhavam na locadora, que muitas vezes eram muito fãs de cinema e podiam te dar recomendações. Era uma verdadeira curadoria humana. Sem contar como algumas das minhas memórias mais marcantes dessa época são não de filmes que eu aluguei, mas sim de filmes que eu não aluguei. Por exemplo, quando eu era criança eu morria de pavor da ideia de ver filmes de terror. Eu não queria assistir de jeito nenhum. Mas eu tinha uma certa curiosidade em relação a esse gênero, então eu ia lá nas prateleiras dos filmes de terror e eu gostava de pegar e ver a capa, eu gostava de ler a sinopse, eu tinha essa vontade de entender o que tinha nesse gênero. Eu queria ver quais eram os assassinos, quais eram os monstros, quais eram as ameaças. E desse jeito eu acabei ganhando um conhecimento básico de terror sem ter visto aqueles filmes naquela época. Só de ficar vendo as caixas dos VHS eu descobri quem era o Michael Myers, quem era o Jason, quem era o Chuck, quem era o Fred Krueger, quem era o Tubarão do Spielberg. E aí foi só muitos anos depois, no final da minha adolescência, que eu comecei a virar fã de filmes de terror e realmente explorar esse gênero e ver todos esses filmes clássicos. E foi aí que eu percebi que essa paixão pelos filmes de terror, na verdade, meio que já estava dentro de mim desde pequeno, com o Max criança que tinha toda essa curiosidade mórbida e ficar olhando as caixas de VHS e os DVDs dos filmes de terror. Então não é exagero nenhum dizer que o Max de hoje em dia não seria o mesmo fã de cinema se não fosse pela experiência de frequentar as locadoras nos anos 90 e 2000. E é por isso que também dá uma pontadinha no coração de saber que elas estão praticamente extintas, já que hoje a gente está na era do streaming. Dá um pouco de dó pensar que muita gente não vai nem saber como é essa experiência de ir frequentar as locadoras. E acho que também é por isso que é tão admirável quando a gente descobre que ainda tem algumas locadoras que conseguem sobreviver e resistir até os dias de hoje. Agora, tem outra experiência que não existe mais na minha vida e que fez toda a diferença pro fã de cinema que eu virei, que é ficar sentado na frente da TV, mudando de canal, procurando alguma coisa para assistir. Porque foi assim que eu acabei descobrindo filmes que foram importantes para mim. Foi só nessa experiência aleatória de ficar passando de canal e aí uma cena me prendia a atenção e eu, opa, o que é isso aqui? Aí eu ficava, via o filme, acabava gostando dele e pronto, eu tinha sido apresentado a algo novo por um processo completamente aleatório. Um exemplo é quando eu tava no início da adolescência e aí eu tava mudando de canal e aí eu parei num filme de suspense sobre uma dupla de detetives que tava investigando os crimes cometidos por um serial killer que deixava pistas pra eles. E eu fiquei completamente hipnotizado. Esse filme era O Colecionador de Ossos, com a Angelina Jolie e o Denzel Washington. E aí quando o filme acabou eu fiquei tão impressionado que eu acabei sentindo que estava despertando algo novo em mim. Esse algo novo era o fascínio por histórias de crime. Foi assim que começou a minha fase da adolescência
fã de suspense criminal. Foi uma fase em que eu queria sair alugando tudo relacionado a serial killer, desde filmes mais famosos como Seven, do David Fincher, a obras menos conhecidas como Copycat. E quando eu senti que isso não estava sendo suficiente para saciar essa minha fome por esse tipo de história, eu parti para séries de TV e foi assim que eu conheci um negocinho chamado CSI. E foi assim que eu virei viciado nesse tipo de série, e em especial com 3 delas, que eram CSI, CSI Miami e NCIS. E por mais que eu tenha passado dessa fase da adolescência, a verdade é que eu nunca deixei de gostar desse tipo de história. Pô, algumas semanas atrás eu lancei aqui no canal um vídeo inteiramente dedicado a Emil, o Vampiro de Düsseldorf, que é basicamente o avô dos filmes de serial killer. Tá vendo então o rumo específico que o meu gosto por filmes tomou só porque eu esbarrei aleatoriamente com o Colecionador de Ossos enquanto eu trocava de canal? E olha que tem outros filmes que eu acabei conhecendo desse jeito e que depois eu virei fã. Por exemplo, Escola do Rock, Identidade, De Volta pro Futuro. Foi assim que eu conheci De Volta pro Futuro, enquanto eu trocava de canal. É por isso que eu acho meio doido ainda pensar como esse componente da aleatoriedade não faz parte mais da minha vida, do meu cotidiano cinéfilo, digamos assim. Porque hoje em dia, com o streaming, é tudo muito direcionado. Eu quero ver tal filme, eu vou lá e assisto ele. Eu quero ver tal série, vou lá e assisto. Eu vejo alguma série ou filme porque alguém me recomendou. Não tem mais esse componente de, tipo, uma série ou um filme simplesmente pipocar assim na minha cara, sem eu saber, sem eu esperar, e aí aquilo prender minha atenção, e aí eu vou assistindo a partir daí. O que me faz pensar, quantos filmes será que eu deixei de descobrir porque eu não tenho mais esse componente da aleatoriedade no meu dia a dia? Eu nunca vou saber. E a terceira experiência que deixa saudade, que não existe mais na minha vida, é ver extras de DVDs, os materiais bônus. Quando surgiram os DVDs, isso do material bônus foi uma das coisas que mais revolucionou a minha forma de me relacionar com os filmes. Porque agora, além do filme em si, eu podia me aprofundar muito mais se eu quisesse. Eu podia ver entrevistas com elencos e com cineastas, eu podia ver making-offs para entender como eles conseguiram fazer aquele filme, eu podia ver cenas deletadas, era um monte de material muito rico. É como se estivessem abrindo a minha cabeça e mostrando assim, tipo, olha só o quanto de coisa ainda tem para você explorar nessa sua paixão por filmes. E graças a isso eu aprendi muito. Foi assim que eu comecei a entender melhor como os filmes são feitos, quem eram os artistas por trás das câmeras, quais histórias de bastidores moldaram os meus filmes favoritos. Por exemplo, foi vendo os making-offs de Indiana Jones que eu descobri que o 007 tinha sido uma das inspirações para o personagem e que, por isso, chamaram o Sean Connery para interpretar o pai do Indiana Jones no terceiro filme. Também foi nos extras de Matrix que eu entendi como fizeram aquela cena histórica do Neo desviando das balas. Foi com os bônus de Piratas do Caribe que eu soube da existência do Bob Anderson, que é considerado o maior coreógrafo de lutas de espadas da história de Hollywood. Então, os materiais bônus dos DVDs não eram só entretenimento, eles eram um jeito de mudar a forma como eu enxergava os filmes. Era um jeito de prolongar a minha relação, a minha experiência com cada obra. E graças a isso eu aprendi muito sobre a arte de fazer filmes. E assim, eu sei que isso não se perdeu completamente porque ainda existem materiais bônus nos discos de Blu-ray, mas a questão é que eu não faço coleção de filmes em forma física, eu não compro Blu-rays e DVDs mais. Então, como muitos desses materiais bônus estão presos a esses discos, eu acabo não assistindo mais eles. Também tem o fato de que os streamings não costumam disponibilizar esses materiais de bônus e de making-off nas suas plataformas. O que eu acho uma pena, porque imagina como ia ser legal para as novas gerações ter acesso fácil nos streamings a esses materiais bônus e making-offs. Eles iam poder mudar a forma de enxergar o cinema, assim como eu tive a oportunidade com os DVDs. Então como deu pra ver, a era da internet e do streaming acabou com muitas experiências que deixam saudade, mas por outro lado também acabou com umas experiências que não fazem a menor falta no meu cotidiano. A primeira delas é não conseguir assistir um filme que você queria muito assistir. Porque beleza, eu falei super bem da época das locadoras, mas também era a coisa mais normal do mundo você ir lá todo sedento pra pegar um filme específico, um lançamento, e aí você chega lá e dizem, desculpa, já levaram todas as nossas cópias, não tem mais nenhuma pra você. E aí você tinha que se contentar em pegar alguma outra coisa e tentar de novo com aquele outro filme em outro dia. Mas felizmente isso é algo que não existe mais na minha vida, porque graças à internet eu consigo ver praticamente qualquer coisa que eu quiser. Primeiro que no mundo digital não tem esse negócio da limitação das cópias. O negócio tá lá, você dá play e assiste. Mas acima disso tem o fato de que a internet disponibiliza praticamente qualquer coisa que eu queira assistir. E eu não tô falando só de streaming, porque muitas vezes você quer ver alguma coisa e não tá em streaming nenhum. Só que plataformas de streaming não são a única coisa que existe. Você pode ir em sites que fazem aluguel digital, você encontra pessoas que pegam filmes antigos e fazem upload desses filmes no YouTube. Existem outras alternativas.
Essa foi uma das melhores mudanças que a internet trouxe para minha relação com os filmes. Agora eu consigo ver quase tudo que eu quiser. E isso fez toda a diferença para eu aumentar o meu acervo de filmes assistidos. Continua fazendo toda a diferença para mim. É a melhor coisa para quem tem fome de ver filmes de todas as épocas, de todos os países, de todos os gêneros. É uma dádiva isso. Então eu não tenho a menor saudade de ouvir "desculpa, já levaram todas as cópias". Numa veia parecida tem outra coisa que não faz a menor falta, que é perder um filme ou uma série que eu queria assistir porque eu não estava na frente da TV no horário certo em que ia ser exibido. Isso afetou principalmente vários animes que eu adorava quando eu era criança e adolescente. Tinha várias animações japonesas que eu acompanhava com afinco, mas eu acabei perdendo muitos episódios importantes dessas séries porque eu não estava em casa no horário certo. E aí, por conta disso, com o tempo eu ia me desapegando muito desses seriados. O exemplo mais claro disso pra mim é Sakura Card Captors. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo pra falar sobre como eu revisitei Sakura agora depois de crescido, né? E uma das coisas que tinha me motivado a fazer isso era o fato de que eu nunca tinha assistido Sakura completo, eu não sabia como essa história terminava, justamente porque eu acabei perdendo muitos episódios porque eu não estava em casa na hora certa. E da mesma forma eu acabei abandonando vários outros animes que eu adorava e até hoje eu não terminei. Por exemplo, Shaman King, Medabots, Yu Yu Hakusho, entre vários outros exemplos. Então não é à toa que o streaming deu tão certo, né? Realmente é muito conveniente essa história de você poder ver as coisas como e quando você quiser, e aí você não perde absolutamente nada. E se isso ainda por cima me ajuda a terminar séries que eu adorava na infância e nunca tinha terminado, pô, melhor ainda. E a terceira experiência que não deixa a menor falta é não ver o filme do jeito que ele foi feito para ser visto. Como assim? Por exemplo, quantas vezes eu já não tive que aturar o fato de que eu estava vendo um filme, curtindo a experiência e aí ele era, de repente, picotado por intervalos comerciais. Era uma interrupção constante que me tirava da minha imersão no filme. E pior, depois de crescido eu descobri que alguns canais ainda tinham que encaixar um filme numa grade horária específica e aí, para caber, eles cortavam trechos do filme, deletavam cenas e eu não ficava sabendo disso. Então quantas cenas de filmes eu deixei de ver por conta dessa prática? Sem contar como muitos canais tinham que ajustar filmes que tinham um formato mais retangular em uma tela quadrada de televisão, e por conta disso deixavam muita informação visual que estava no filme originalmente de fora da sua experiência com a TV. Isso pode parecer besteira, mas, pô, se o filme originalmente tinha todo esse enquadramento completo, era porque era assim que ele deveria ser visto, mas isso era tirado da gente quando faziam esse reajuste. Inclusive isso também acontecia com várias fitas VHS que a gente alugava, que muitas vezes reenquadravam as cenas e deixavam pedaços importantes das imagens de fora da tela. Sem contar como o VHS também tinha uma resolução bem baixa de imagem e de áudio, e isso impedia a gente de apreciar melhor alguns fatores como fotografia, coloração, desenho e mixagem de som. A gente não via essas coisas do jeito que os cineastas tinham pensado originalmente. Tá, quando eu era criança eu não me importava muito com isso porque eu nem sabia direito o que era fotografia de cinema, o que era desenho e mixagem de som, o que era edição. Mas agora, depois de crescido, depois de ter estudado cinema, depois de ter começado a apreciar esses fatores, é muito doido pra mim pensar como eu passei vários anos da minha vida vendo os filmes de um jeito que não era como os artistas originais tinham concebido. Os filmes estavam sendo picotados, reconfigurados, estavam sendo distorcidos em coisas que não tiravam todo o proveito potencial de imagem e de som que essas obras tinham originalmente. Mas felizmente isso também não é uma questão hoje, né? Porque agora o digital trouxe resoluções de imagem e de áudio melhores do que nunca e também não tem mais essa história de ficar tentando encaixar um filme num formato quadrado. É um alívio saber que eu tô vendo os filmes do jeito que os artistas queriam que eu visse. Pois é, então deu pra ver que eu tô nessa vibe meio nostálgica, pensando sobre as experiências do passado, né? Mas também me pergunto de que adianta ficar refletindo sobre essas memórias. Bom, em primeiro lugar vem o sentimento de felicidade de saber que eu vivi duas eras muito importantes da cinefilia, mas que também são totalmente diferentes. Eu realmente vivi muito a era do pré-digital e vou poder dizer no futuro que eu tive esse privilégio de ter essas experiências que muitas gerações futuras não vão ter. Mas eu também tive o privilégio de testemunhar a transição para o digital. Eu realmente pude ver como isso começou engatinhando para depois se transformar em algo que revolucionou o jeito da gente ver filmes. É muito satisfatório para mim saber que eu vi a história do cinema mudar tanto dentro da minha janela de existência. Mas ao mesmo tempo, essas reflexões e essas memórias me fazem perceber como também não vale a pena ficar cegamente preso à nostalgia. Não vale a pena ficar achando que tudo era melhor antigamente.
Porque quando eu lembro das coisas que não deixam saudade, é quando eu realmente aprecio ainda mais as vantagens que a era do digital trouxe para a forma como eu vejo filmes e como eu deixo eles fazerem parte da minha vida. Mas, acima disso tudo, a melhor parte de pensar nessas memórias é perceber como elas moldaram a pessoa que eu sou hoje. Por mais triviais que pareçam esses relatos sobre locadoras, VHS, DVDs e televisões, a verdade é que foram esses eventos, foram essas experiências que me fizeram realmente me apaixonar por cinema. Se não fosse por essas experiências, talvez eu nunca tivesse virado fã de filmes, talvez eu nunca tivesse entrado em contato com obras que mudaram a minha mente e mudaram o meu jeito de enxergar a vida. E poderia ser que eu acabasse nunca criando esse canal aqui, para toda semana eu conversar com vocês sobre filmes e sobre como eles mudam as nossas vidas. E no fim das contas, talvez esse seja o melhor tipo de nostalgia, aquela que te dá saudades do passado, mas que também te faz apreciar muito como o agora também pode ser incrível. E com isso eu encerro esse momento Nostalgia Cinéfila. E agora eu quero ouvir de vocês quais são as experiências cinéfilas que te deixam saudades e quais são aquelas que não fazem a menor falta para vocês. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. Uma delas é o botão de valeu demais que está aqui embaixo do vídeo. Ele é tipo uma gorjeta. Você escolhe um valor e deixa um comentário que vai ficar destacado com uma cor diferente. Mas se quiserem ajudar a gente com um valor que chega todo mês, aí vocês podem entrar na nossa campanha do Apoia-se. Até porque eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera, hein? Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês. Os detalhes da campanha estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e também podem me seguir nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.